Olá a todos, eu sou o Marcos André, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar e hoje eu tô aqui com o Robson para mais um episódio de podcast. A gente viu que vocês gostaram muito, né, desse formato aqui mais descontraído, onde a gente fala aqui com vocês sobre temas interessantes. Há pouco tempo eu rodei uma pesquisa no canal, vendo quais são os temas que mais afligem os estudantes espirituais. E eu acabei percebendo que um dos temas mais pedidos é justamente a questão financeira, que muitas pessoas têm dificuldade em lidar com a energia monetária. Inclusive, esse foi um dos vídeos, um dos mais assistidos aqui do canal, que o pessoal gosta bastante. Por quê? Para que a gente possa adentrar uma caminhada de despertar, tem como adentrar com problema financeiro, Robson? Não dá. Não dá. É a base da raiz. Então, o que as forças contrárias vão fazer é segurar a nossa prosperidade. E isso acontece com vários estudantes espirituais. Porque se você tem mais condições, se você tem uma melhor relação com a energia monetária, você vai ter mais tempo para estudar, você vai ter mais liberdade, você não vai ter que estar preso em um trabalho, você vai ter empreendimento, você vai saber colocar o dinheiro para trabalhar por você. E você vai trabalhar com aquilo que você ama, que é uma das chaves disso. A mestria do chakra sexual envolve você amar aquilo que você faz. Então, pensando no tema para a gente trazer aqui para o canal, eu disse, Robson, bora falar sobre prosperidade. E aí nós separamos vários pontos importantes. E nós queremos com esse vídeo que vocês façam uma auto-inquisição. Que no decorrer desse vídeo vocês vão percebendo quais são questões que precisam ser trabalhadas no vosso campo energético para que essa energia monetária deslanche. E ainda mais, lembrando aqui dessa parte aí de você falando sobre prosperidade, porque é um assunto muito comum e que as pessoas mais buscam. Por quê? Porque é o que faz funcionar a vida aqui na terceira dimensão. Isso, não tem como funcionar sem energia monetária. Chegar na padaria e dizer que eu sou terapeuta e dar uns tapas em mim, né? Não? Outra coisa, como é que eu vou procurar uma terapia ou um curso para me desenvolver se eu não tenho condição? Não tem como. Então, é fator principal. É tanto que o primeiro chakra que a gente precisa trabalhar para que isso aconteça é justamente o que, gente? O chakra básico. Então, para que eu comece a elevar minha energia, eu preciso puxar a energia da base da raiz da árvore. Mas se não tem base? Se a minha energia básica não tá... Se não tem raiz, não tem força para crescer, se expandir, dar frutos, porque a raiz, se você vê o símbolo de uma planta, ela primeiro busca se fixar na parte raiz, o caule engrossar, dar os galhos mais fortes, vistosos, e daí que começa a... E se o solo não for fértil, ela não frutifica. Não tem como. E qual vai ser o solo da nossa desenvolvimento da prosperidade? Então, a primeira coisa que a gente vai trazer aqui para vocês, fundamental, mentalidade. Tem como a gente trabalhar a prosperidade sem mentalidade, Robson? O que é mentalidade de uma pessoa próspera? Rapaz, mentalidade de uma pessoa próspera é você chegar na loja e nem precisar olhar preço. A começar. Primeira coisa. Olha, tem uma coisa assim que não quer matar uma pessoa. Eu falo isso porque também às vezes eu me pego fazendo isso. Tô dizendo assim, eu vou comprar uma blusa de R$300. Lógico que não. Todos nós somos passíveis disso, Todo mundo pode olhar e tudo tranquilo. Só que eu vou precisar de por que eu não posso comprar pra mim? Por que eu não mereço isso? Por que eu não posso usufruir de um restaurante melhor, de uma roupa melhor? Por sempre ficar pensando no curto, no dinheiro que não tem, no dinheiro que não vai vir. Que é a mentalidade de escassez. E que às vezes as pessoas vivem nessa mentalidade e não se percebem. Não, e o pior de tudo é que quando você fala negócio de mentalidade, aí vem aqueles amigos artificiais criados que transformam-se naqueles Marcos ou Robsons que falam: não vai não, que é caro, não faz isso não, que você não tem dinheiro, não faz isso aí. Fica repetindo e começa a co-criar exatamente por causa da chama penta, que nós estamos ativos aqui. Olha isso aí que o Robson falou. O Robson aqui já jogou um conceito muito importante pra gente trazer aqui pra vocês. Elementais de personalidade subgerados. Todo mundo aqui que tá no canal, que fez a meditação do Eu Sou, passou em atendimento com o Robson ou comigo, foi sintonizado com a chama penta. A chama penta é um potencializador da cocriação. É uma estrutura multidimensional que é acoplada no nível átmico que potencializa a sua chama trina, colocando dois raios cósmicos. O raio violeta da transmutação, porque com emoções inferiores não tem como ter cocriação, e o raio escarlate, o raio da materialidade, da vitalidade e conexão com Gaia, a frequência da prosperidade em si. E da terceira dimensão, exatamente. Então, o que acontece? Quando a gente começa a cultivar pensamentos obsessivos, por conta dessa sintonia e por conta principalmente de a maioria de nós sermos médios em um grau ou em outro, nós alimentamos com o nosso ectoplasma e com o nosso sentimento correntes de auto-obsessão.
que se transformam em um elemental tão poderoso por conta da chama penta e do seu ectoplasma que ele vira uma duplicata sua. Eu vi uma coisa bem comum pra mim, foi de uma pessoa chegar pra mim cheia de amuleto. Isso aqui é pra prosperidade. Eu tô vestindo isso aqui, eu comprei 300 pedras de prosperidade, aquela perita, comprei não sei o que. Mas, Robson, não adianta, eu tô fazendo isso, não tá adiantando de nada. Quando vai ver, eu cheguei só perto aqui, pera ainda. Daí tá o nome completo, data de nascimento, só pra sentir um negócio. Quando vai ver, tava cheio de contrato, cheio de registro aberto, escassez, uma pessoa que reclamava o dia inteiro. Como é que a prosperidade vai chegar, meu Deus? Você acha que um amuleto vai fazer o dever de casa de toda a sua cocriação desordenada? E de tudo aquilo que você deixou de trabalhar no seu campo energético? Não tem como. E outra, as forças contrárias estruturaram toda a matriz do dinheiro, o sistema financeiro, as crises recorrentes para aprisionar a humanidade nesse nível de nunca sair da necessidade básica, de estar sempre desejando. Exatamente. E faz o quê? Eles usam hologramas para, tipo, fixar a pessoa em como é que chama a palavra? Amuletos. Ritualística. Cheio de ritualística para ver se acontece as coisas. Eu não vou dizer que não acontece, porque tem momentos que pode se... Ajuda, um cristal de prosperidade, alguma coisa vai ajudar. Aquela consciência que precisava somente aquilo ali. Mas nem tudo é igual de todo mundo. Todo mundo tem seus próprios registros individuais, que se uma coisa que funciona para o Marcos não vai funcionar para o Robson e vice-versa. Exatamente. Então não é que o amuleto ele não vai dar certo, ele vai ajudar. Mas tem tanta coisa mais ali nesse terreno para ser escavado, para ser buscado, que a gente não pode só simplesmente julgar, é só isso aqui e morreu a história. Não tem como. Não é assim. E é por isso que eu e o Robson, a gente preparou aqui vários pontos cruciais para mostrar várias camadas desse processo. E agora a gente começou a falar de mentalidade. Olha só, gente, de mentalidade a gente puxou para elementais artificiais autogerados. Porque quando você tem uma crença de que eu sou pobre, tá muito caro, de escassez, você alimenta isso, isso orbita o teu campo e se torna um obsessor que vai te sabotar. Aí quando aparecer, por exemplo, a oportunidade de empreendimento ou de trabalho, não, você não vai conseguir, você não é capaz, nada dá certo pra ti, aquilo tá lá. Vou comprar o mais barato, eu vou fazer isso, não sei o que. A pessoa, ela tem que viver como ela... Lógico que eu não vou dizer, como eu tava falando. Não é esbanjar, mas é você viver na abundância. Se sentir abundante. Se lhe dê aquele presente. Como eu comigo, com o meu carro. Lá atrás, primeiro eu não conseguia ter nem carro. Né? No começo de todos os processos. De repente, por que eu não posso ter carro? E aí eu fiquei me questionando aquilo e tal. Vamos lá ver os conteúdos, né? De não ter carro por causa da escravidão, por causa da cor da pele, ancestralidade. Ancestralidade, o medo de ter dinheiro, de ter posse, de ter tudo aquilo. Eu falei, vixe, mas tá errado isso aqui, não tem condição. E aí eu comecei a mudar essa transformação, aí eu pulei pra um carro de luxo. E por que eu não posso comprar um carro de luxo? Isso. E aí eu comecei a lutar comigo mesmo por causa dos meus conteúdos. E hoje... pra mim é muito fácil. Por que eu não posso me dar de presente uma viagem, um restaurante bom, um retiro, uma coisa tranquila? Por que eu sempre tenho que ficar, não tenho conta pra pagar? Lógico, a conta nunca vai acabar, sempre todo mês tem. Mas você às vezes faz uma melhor gestão financeira. Vou dar agora igual o Robson. Vou dar meu exemplo. Eu não queria comprar carro. De jeito, eu trabalho em casa, faço tudo em casa. E aí, o que aconteceu? Eu entrei num relacionamento que a pessoa que eu me relacionei por um tempo morava longe e eu acabei comprando o carro. E fiquei preocupado no começo, com o passo. Sabe o que aconteceu? Quando esse carro chegou, parece que tudo destravou na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a realmente ver, nossa, que bacana. Agora, por exemplo, que na próxima semana eu vou fazer uma viagem de retiro para meditar. Vou pegar meu carro, vou para uma praia distante. Gente, olha a liberdade que isso aconteceu. Resultado, eu já paguei quase o financiamento inteiro do carro. E em menos de 4, 5 meses, já paguei mais da metade do financiamento, o carro tá quase pago, e se eu quiser, eu pago esse ano ainda. E tudo isso desbloqueou porque eu mudei a mentalidade. Porque a mentalidade não é mais de escassez. O que eu tava fazendo? Não, vou investir esse dinheiro todo. Não, comprei, o dinheiro veio, circulou. Então, às vezes, a mentalidade da gente, por conta de conteúdos ancestrais, conteúdos acásticos, etc., ela acaba bloqueando o que, gente? A onda cocriacional. E o que é a onda cocriacional? Sentimento e pensamento. E execução do chakra básico. Isso. Né? Se o chakra básico executa. Exatamente. Ou seja, você precisa da vitalidade do chakra básico, da materialidade, num sentimento harmônico, que é o que o Robson está falando aqui, de se sentir abundante. Porque quando você se sente abundante, aí você não se sabota com essa mentalidade. Com certeza. Exatamente. E aí, quando você trabalha a sua mentalidade, crenças holográficas de que você não pode, essas questões ancestrais, os padrões do campo mórfico, porque às vezes a sua família, ninguém teve sucesso.
Você tá lutando contra um conteúdo de fracasso familiar. Vejo muito isso no realinhamento familiar quântico, né, que eu faço. Muitas pessoas chegam lá quando vai ver repetição de padrão ancestral. É uma questão de honra à ancestralidade. Isso, porque como a ancestralidade não teve sucesso, eu tenho que honrar também sendo... Tem que ser também, do mesmo jeito. É tanta coisa de campo sistêmico que você honra, que acaba atrapalhando aí a ancestralidade, a prosperidade, que você acaba simplesmente, eu não sei porquê. Teve uma pessoa que eu tava também atendendo, que inclusive fez um realinhamento há uns meses atrás, que ela, empresária, bem sucedida, mas na cabeça dela só podia comprar em brechó. Nossa. Só podia comprar em brechó. É uma mentalidade de escassez. Ela pode até ter o dinheiro, mas a mentalidade não foi trabalhada. Mas aí vem a criança ferida. Por quê? Isso. Por causa que o pai sempre negou, disse que não podia, que não podia, que não podia. E aí quando chegou a vez dela que podia, pra ser empresário e tudo tal, ficou gravado a criança. Tipo assim, eu prefiro ir lá, eu compro mais... um pouco. E aí eu te pergunto, Robson, dá pra ter prosperidade com a criança ferida gritando dentro de você? Não dá, a criança ela é birrenta. Não tem como. A criança é pidona, a criança não sabe ouvir não sabe a hora de parar. Não sabe dar ordem de dinheiro, simplesmente ela gasta tudo. Exatamente. O pai José, no Clube de Membros, falou exatamente isso aí, pessoal. O que acontece quando você dá dinheiro pra uma criança? O que acontece? Você deu R$5 pra ela e mandou ela ir na doceria. Ela vai economizar 3 para outro dia ou vai comprar tudo em doce? Tudo lapado, meu filho. Exatamente. Então, no meu aniversário, a gente estava reunido todos e eu incorporei o Exu do Ouro. E ele enfatizou isso. A minha mãe gravou e transcreveu toda essa canalização. Vou colocar no Clube de Membros. Essa canalização toda por escrito eu vou ler para vocês do Exu do Ouro. Que ele falava justamente o seguinte. Quando você não trabalha a sua criança ferida, quando você não trabalha os seus conteúdos acásticos e ancestrais, você pode até tentar mudar a mentalidade, fazer a lei da atração, mas é como se você estivesse emanando uma onda cocriacional e o teu corpo e a tua criança ferida estivessem emanando uma onda contrária, que a prosperidade não chega, porque você precisa trabalhar os seus níveis internos. Não dá para fugir do interior, porque você vai repetir esse padrão da criança. Inclusive a avareza, que também tá a ver com isso daqui, porque a avareza também, ela estagna a energia financeira. Porque aquela criança, não, é só meu. Isso, não, é egoísmo, meu, né? A ganância da criança, exatamente. Não, é meu, não. Então tem a ver também com isso aí. Ou seja, a gente já falou da mentalidade desse primeiro aspecto. Agora a gente já entrou em outro aspecto extremamente importante, que é a nossa criança ferida. E aí, quando a gente vai ver as feridas da criança, a gente vai observando qual é a criança que não se sentiu traída, injustiçada, abandonada, humilhada ou rejeitada. E quando você tem qualquer um desses padrões de ferida nesse processo de formação, isso vai criar máscaras de personalidade que vão barrar a sua cocriação e o seu contato interior. Ei, tu já foi num restaurante e tu olhou o que tu queria sem olhar o preço no cardápio? É difícil. Na maioria maioria das vezes eu olho o preço. Você vai lá o que eu quero, aí vai assim. Isso. Quero olhar o que eu quero, aí vai assim. Isso. Aí escolhe o que você não quer por causa do preço. O que acontece comigo é que eu só consigo fazer isso conscientemente. Eu chego lá e aí eu me conscientizo da seguinte maneira. Eu digo, não, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou olhar... Eu chego, aí eu começo a olhar o preço. Por quê? Porque a minha ancestralidade tem esse conteúdo. A minha ancestralidade vem também de dificuldade, de avareza, de fracasso. Tem poucas pessoas na minha família... Aliás, eu não conheço ninguém na minha família que é um empresário próspero. Todos são, ou é médico, mas com escassez, ou é concursado. Eu não tenho uma pessoa que frutificou. E aí, a tendência é essa. Aí quando eu me pego fazendo isso, Robson, aí eu vou e faço assim. Quando eu me pego, eu digo, opa, não vou olhar o preço. Vou escolher. Eu me pego... Eu me pego... Tenta fazer esse exercício em casa, vocês estão em casa. Tenta fazer esse exercício de pedir alguma coisa lá, numa coisa assim, um restaurante simples. E sem sofrer com o preço. Sem deslizar o preço pra lá. Só não pode baixar a frequência quando vier a conta, porque você fez uma coisa além do que podia. Que tem aquelas coisas tipo assim, que você vai comprar um combo, sai mais barato do que você comprar uma coisa, você vai comer a mesma coisa. Isso. Mas tenta fazer uma coisa assim, tipo, poxa vida, eu queria muito provar isso aqui. E compra sem olhar. Tenta descondicionar o preço e essa mentalidade, pensar de maneira abundante. Obviamente que nós precisamos de muita educação financeira em tudo o que vamos fazer. Só que quando o Robson falou desse exercício bacana pra gente fazer, me veio aqui uma coisa muito interessante pra gente comentar aqui, Robson, que é o seguinte.
quando tu falou disso, eu comecei a pensar nos meus familiares, pra ver se tinha alguém que eu considerava próspero, e eu não encontrei ninguém. E aí, mesmo, mas eu tenho familiares que têm dinheiro. E honrando isso, né? Eu tenho familiares que têm dinheiro, mas não são prósperos. O que é a prosperidade? Qual é a diferença de ter dinheiro e ser próspero? Abundância e prosperidade é diferente. Porque quando você tem prosperidade, você tem dinheiro, certo? Não é abundante. Ele só tem aquele dinheiro pra sustentar aquilo ali. Ou ele tem, guarda e não usa. Não, ele fica só naquele nível, é mediocridade, fica só naquela linha. Ele não tem abundante pra você, né, e comprar. Ele viaja, tem um carro bom e tal. Não, ele guarda o dinheiro todinho aí na aquela porque prosperidade vai... A mentalidade da escassez, ele acha que sempre vai acabar. Ele pode ter 20 mil reais próspero, mas ele vai ter aqueles 20 mil reais pra sustentar aquele momento 20 mil reais. Mas se, por exemplo, ele quer investir em imóveis, quer investir, aí vem pra abundância, né? Quer investir em um carro melhor e tal, ele não vai ter. Então é diferente da abundância, porque muita gente não sabe a diferença, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem dinheiro, ela pode, ela tem dinheiro, ela conseguiu esse dinheiro. A pessoa que tem dinheiro, não necessariamente ela vai ser abundante e realizadora. Por quê? Porque ela vai estar sempre na mentalidade de escassez de que o dia ela pode perder. Da infância, da criança ferida. Sim. E aí ela vai guardar dinheiro a vida inteira e vai deixar milhões por cento. Tem gente... herança. Tem gente que hoje guarda dinheiro em colchão. E tu sabe o que é isso? Pra prosperidade. Não, o primeiro... Pra energia do dinheiro, pra começar. Pra energia do dinheiro. Nós estamos falando aqui de energia monetária. Isso. A energia do dinheiro é um elemento, ele é um elemental criado, ele é uma pessoa. Exatamente. Então, quando você pega aquele dinheiro e joga debaixo de um colchão, ele mofa, fica fedendo. Você tá desqualificando aquela energia. Aí vai falar assim, mas se você botar num cofre? O cofre ele é feito pra guardar dinheiro. Seja aquele pouquinho de louça. No campo mórfico é diferente de você jogar embaixo. Nossa, porque você tá escondendo do que você guardando. Isso, exatamente, Lembra que antigamente... Você guarda ouro no cofre, alguma coisa. Antigamente as botijas, que o pessoal falava, enterrava no interior, as botijas pra ninguém roubar. Mas ali era um dinheiro, era o cofre. Era seguro, deles. Porque tinham ladrões e tal. Era o cofre deles, eram as botijas. E mesmo se você guarda dinheiro, queria achar uma botija. Achar uma botija de ouro, né? Com esmeraldas, casanites, ouro, tudo. Ai. Outra coisa também que você tem que saber, conhecer a energia monetária. Por exemplo, se você tá guardando dinheiro em casa, você tá perdendo com a inflação. O dinheiro tá indo embora. Ou também investindo. Como o seu faz, comprando joia. Exatamente. Eu acho que pra mim comprar joias é um investimento, porque a tendência do ouro ele sempre tá valorizando. A joia nunca vai perder valor. Nunca vai perder valor, e eu ainda uso o Deva, da Tanzanite, da Safira, das joias, porque eu ainda posso utilizar um Deva pra eu programar pra estar em contato com o meu corpo. É investimento. Então o dinheiro ele tá circulando do mesmo jeito. Ele tá realizando o que ele quer, o que ele gosta, que ele é o homem das joias, esse árabe. E se tiver algum problema com isso, você também, aquilo ele tem valor agregado, pode vender. Pode agregar e pode vender isso. E ter dinheiro circulando. Então, é diferente da energia no qual você vai lá e bota debaixo de um colchão. Isso. Você enterrar. Você tem dinheiro, que saber né? lidar com a energia monetária, pessoal. Isso é muito importante. Outra coisa, você tem que também entender um pouco de investimento. Você tem que ter projetos de vida, porque se a pessoa não tem projeto nenhum, meu projeto é trabalhar e me aposentar, como eu vou ter essa liberdade financeira? Eu tenho vários projetos, eu tenho projetos de uma área, projetos de outra, para que em algum momento eu não me preocupe com nada de financeiro. Que eu possa viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser, que eu possa construir o que eu quiser na hora que eu quiser, que esse é o meu objetivo como realizador. Então você precisa ter um plano. E o que acontece? Você vê, não importa o que você trabalhe, até um trabalho de concurso, ganhando muito bem como CLT, você vê que quanto mais você ganha, mais você gasta, você não consegue investir e você está sempre preso ao trabalho. Você pode perceber isso. Um médico, será que ele é fácil para o médico que tem que trabalhar 8 horas, fazer plantão, ele ter uma rede de empresas e tá livre financeiramente? Não, ele está preso também àquilo. E outra coisa muito importante sobre o trabalho é justamente o seguinte: você buscou um trabalho porque você ama e é o seu propósito, ou porque você estava só pensando em bater o ponto? Acho que não tem coisa pior do que você entrar em um trabalho só por dinheiro. Se você tá fazendo um trabalho um trabalho que você não gosta, de auditoria, de bancário, o trabalho estressante de banco, o chakra básico, ele vai parar, porque sua vitalidade vai-se embora. Isso. Sua criatividade vai-se embora. E você tá ali só pelo dinheiro e você vai entrar em depressão. E aí você vai gastar, sabe o que eu vejo, pessoal? Gente que trabalha em trabalho, ganham bem, a pessoa ganha, sei lá, 10, 15, 16 mil.
Mas aí no final de semana ela gasta tudo, porque ela não aguenta, ela vai beber, vai em restaurante caro, vai viajar a todo momento, né? Porque ela precisa extravasar o estresse da rotina, porque ela não tá no fluxo. Não faz sentido. Então, uma das coisas que você precisa ter o respeito dessa energia também é o respeito por si mesmo. Isso. Porque vá trabalhar numa coisa que você gosta. Ah, não, minha mãe quer que eu seja advogado. Sua mãe, e você quer o que da sua vida? E se você quer ser... se você quer ser treinador, personal trainer, você tem como ser multimilionário. Você pode vender curso técnico de treino, você pode fazer rede social. Essa área tá bombando. A área, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma área que todo mundo dizia que não dava dinheiro, que era a parte de educação física. Hoje em dia... As pessoas que amavam isso se tornaram grandes treinadores e hoje os caras estão tudo andando de Ferrari, de Porsche. Por quê? Porque fazem o que amam. Eles criaram no matagal a prosperidade da área. Ah, mas na minha área você pode ser o pioneiro daquilo. Se você realmente ama, o seu trabalho é lazer. Ainda continuam existindo técnicas sendo trazidas novas. Cada pessoa tem seu DNA, tem sua codificação, que pode ser trazido como técnicos de investimento, de tudo. Todas as empresas grandes que você conhece aí, multinacionais, começaram na garagem. E exatamente, por uma paixão, por um sonho. Por uma paixão. A Amazon começou na garagem, Facebook, tudo isso começa de um sonho, de alguém que sonhou, que co-criou e que, porque amava, foi até o fim. E é isso que vocês têm que fazer. Não desistam dos seus sonhos, porque o sonho é a nossa cocriação, a nossa realização. E a gente veio aqui foi para isso, para cocriar. Não importa o que você veio aqui para cocriar. Isso. Porque se disser que nunca posso, não posso, não consegue, eu escuto um e outro. Isso. Ah, mas minha paixão é essa. Lógico, eu pensava que minha paixão era TI. Eu pensava que minha paixão era administração. Olha o que eu tô trabalhando hoje, né? Então eu descobri minha paixão. Então todos nós temos um outro propósito, porque a gente vai pela mentalidade, vai pela razão, porque a gente vive hoje pela lei da sobrevivência. Então a gente tem que se ajustar no meio formal ali, de uma faculdade, um trabalho, tal, pra te dar dinheiro. Eu quero um trabalho que me dê dinheiro. Só que se você não tiver o plano de ir pro seu amor, você vai estagnar. Vai parar. Eu não sabia, nunca imaginei que esse terapeuta tinha preconceito. Terapeuta pra mim era preguiçoso. Foi, lá no canal do Robson. A história dele todinha. A gente fez o podcast, assistam lá. Quem ainda não assistiu, vai no canal Robson Soares. Vai lá, assiste a história do Robson, como foi que o universo... E aí a gente entra na cobrança espiritual. Exatamente. Robson Soares Terapia Lag, o nome do canal do YouTube. Então, lá eu venho falando sobre isso, porque eu achava que era um Zé Ninguém. Ah, esse pessoal velho... como é que chama? Alternativo. Não sei o que. Olha que eu hoje, olha. Vestido de dia e noite como terapeuta. Virou terapeuta. Então, você tornou-se tudo aquilo que você falou mal. Como foi no Pagou outro pela vídeo, língua. Falei da Denise Pérez, porque ela falou isso pra mim foi um choque, nasceu um tapa na minha cara. Eu falei, como é que você é terapeuta? Não tem noção ali. Preste atenção no seu movimento, seu trabalho voluntário. Você incorpora. Você ajuda você as pessoas, médium. Você tem sensibilidade. Tu tem tudo pra ser um terapeuta. Por que tu não aceita isso? Super bem sucedido. E aí o que acontece? Eu pensando, não, mas eu tenho faculdade, não, eu tenho profissão no exterior, não sei o que, não sei o que. E eu forçando uma coisa racional, sendo que meu chamado de fato era outro. Era outro. E olha que coisa interessante, falando de terapias, eu tava esses dias refletindo e vendo o seguinte: a forma mais rápida de você conseguir autossuficiência financeira é através da espiritualidade. Porque você não é CLT, você é PJ. Você é uma pessoa de... Você pode montar um curso e vender 100 cursos de R$1.000, é R$100.000. Então você vai pegar esse dinheiro, vai investir para que a sua mensagem chegue mais longe, vai construir materiais gratuitos, vai contratar equipe, esse dinheiro vai circular com a equipe, vai circular com outras pessoas, você vai estar ajudando na prosperidade de outras pessoas, você vai ajudar a curar consciências, que isso não tem preço nenhum. O que a pessoa precisa entender é o seguinte, é porque vieram aqui pra Terra com um propósito de ilusão das pessoas que iludiram, jogaram um negócio assim na cabeça das pessoas, que a pessoa com espiritualidade tem que só servir. Servilismo. Servir, ajudar o próximo, aquela coisa assim, ó. Nós somos amor e luz, vamos ajudar todo mundo. Só que no amor e luz não paga a conta de luz, e também não vai poder não investir para que mais pessoas tenham acesso, porque para estar aqui no YouTube, esse vídeo tem que circular.
Aí você tem que fazer, às vezes, um patrocínio, usar um Google Ads pra mais pessoas chegarem, senão você não sai do lugar. Você vai ficar falando aqui na frente da câmera e torcendo que algum dia o algoritmo do YouTube lhe dê uma sorte aí. E hoje, do jeito que tá, essa ordem mundial aí que o pessoal fala tanto, que tá barrando mais ainda essa expansão. E tudo que é de expansão de consciência tá fechando. Não, vai ver dancinha no TikTok, vai ver... Meu pai tava me falando isso. Ele começa a ver, não, um canal de um eletricista, 100 mil. Um canal disso, 200 mil. Um canal de pegadinha, 1 milhão. Aí você vai ver de espiritualidade. Dificílimo. 600. Porque o foco é outra coisa. E principalmente esse nível que a gente traz aqui, tá? Hoje... Nível de... Ó, falando aqui, o Robson falou de personalidade alterada. A gente fala de contrato, de registro acástico. Não é pra todo mundo. Tem muita gente que tá na espiritualidade, mas ainda tem mentalidade católica, espiritólito, que a gente brinca, espírita católico. Ainda tem essa mentalidade. Então, é pra muito poucos. Então, a gente tem que chegar nos poucos. A gente tem que lembrar o seguinte, gente. A religião foi posta aqui quando veio pra ter controle do seu dinheiro. Lógico que a gente... É um choque eu te falar isso daqui. Mas como nós somos do raio azul de Micá... A gente fala verdade, mesmo. A gente tem que falar, porque a gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Então a gente tem que entender o seguinte. A igreja, ela veio pra domínio. Tudo que ela fazia, faça o nome da igreja, irmão, porque você vai ser salvo. É mais fácil um camelo passar pro buraco da agulha que o rico entrar no reino do céu. Voto de castidade que paralisa a energia divina da criação. Gente, como é que uma pessoa que tá reprimida sexualmente vai ter equilíbrio energético pra ser próspera? Não significa que você vai sair também, né? Não. Aí já mas é o equilíbrio. Mas tipo assim, esse negócio de... a pessoa se guardar, a pessoa tá com aquele voto de celibato, que é justamente pro padre não ter herdeiro e ficar pra igreja. Isso aí é tudo bem calculado. E outra, se a pessoa ela tem culpa no exercício de uma sexualidade equilibrada, se ela tem culpa nesse processo, estão falando de sexualidade equilibrada, porque se entrar no vício, também desregula a sua prosperidade do mesmo jeito para avisar o chakra é o mesmo chakra. Isso, exatamente. É o chakra da conexão, da vitalidade. Mas aí se eu barro a sexualidade de alguém equilibrado, eu barro a criatividade. Eu barro também a prosperidade e a chance dela ser autossuficiente. Quando eu sou autossuficiente, eu não sou dependente de uma religião e de uma igreja. E teve neguinhos que fizeram esse voto de celibato e se lascaram todinho com o negócio de prosperidade. Porque o chakra, ele para o movimento, ele estagna, aí começa a vir larvas, começa a vir todos esses conteúdozinhos que é ligado a esse chakra. Implantes, obsessão, e aí não tem como ter prosperidade. Aí vai usar um cordão dizendo que vai trazer prosperidade. Essas coisinhas miúdas que a gente tem que então, olha aqui que interessante. Dentro disso, você sabe se a sua ancestralidade tem um conteúdo de escassez. Você sabe se a sua ancestralidade não tem gente que fez voto de pobreza. Você não sabe se você não fez um voto de pobreza em vidas passadas, por conta, por exemplo, de que você se perdeu por conta do dinheiro como um político, e aí você desencarna, cria um elemental de pobreza. Ou se foi morto, né? Ou se foi morto por causa do dinheiro, sequestrado, ou se teve, por exemplo, uma participação na igreja e jurou ser pobre como um processo de sacrifício. Se você não tem um conteúdo de servilismo, de trabalhar de graça, você que é terapeuta e está assistindo a gente, você tem dificuldade de cobrar? Isso é um ponto muito importante para vocês saberem. Eu posso levantar a mão para todos esses registros que você aí? Todos eu tinha, todos eu entendo que às vezes dá sintonia que eles voltam, tá? Não é que eles voltam, ele abre outros vertentes. Robson é PhD, gente, em conteúdos. Em todos os conteúdos que você pode imaginar aí. Pra mim foi assim, ó. Toma, aqui o seu self-service pode ir e pegar qualquer registro que tenha aberto. Mas agora vocês entendem o porquê disso do Robson? Porque como ele tinha que canalizar os registros, ele veio com muitos conteúdos abertos ancestrais justamente para que ele pudesse entender o que é a atuação do conteúdo e falar com propriedade. Pegar mais leve comigo, né? Pegaram eles não pegaram nem com você nem comigo. Pegaram os mais pesados, macho. Botou logo de escravidão, religioso, civilismo, devoção de tudo. Então, quanto maior a superação, maior a energia gerada no movimento ascensional. E aqui, a gente colocou uma coisa, vício e perda. Gente, você tem conteúdo de vício? O vício ataca a energia básica, reptiliano. Vai abrir o seu conteúdo de perda, tudo vai quebrar. Vai logo pro básico também, Então, por exemplo, a pessoa que
fuma ou que bebe todo final de semana, você tá desagregando a sua energia de prosperidade ao cometer esse Não é todo desregulagem todo débica. dia mesmo, todo dia. Que a pessoa, aquela enganação, vou tomar só 2 cervejinhas todo dia. Pronto, não, eu só tomo 2 cervejinhas. Você tá alimentando um devo artificial de álcool, de vício em álcool, todo dia um pouquinho. Porque se você não beber, você vai passar mal. Igual café, vício, gente, tem que entender. Vício em geral, desagrega. Vício, ele vai pra todos os Desde as direções. coisas mais pesadas até remedicações, substâncias. Medicação, fumo, bebida, sexo, TV, celular, videogame, computador. Pornografia, terrível. O vício, ele abrange pra todas as áreas. Trabalho, academia. Tem gente que já tá me dando uma alfinetada, porque eu adoro treinar. Não, mas quando eu fico sem treinar, eu não fico morrendo. É diferente de você estar na academia 3 vezes ao dia. Como tem gente que faz, entendeu? Tem gente que chega a virar um vício, Não, né? eu conversei com isso sobre o Dr. Pacha. Ele disse o seguinte pra mim. Eu disse, Dr. Pacha, qual a diferença entre um comportamento ou coisa que você gosta, dedicação e o vício? Quer dizer, qual a diferença do vício, por exemplo, em exercício físico? Aí ele me deixou bem claro. Quando você deixa de fazer, aquilo te perturba. Aí eu digo, opa, o que ele disse? Então, se eu deixo de, por exemplo, fazer um exercício e eu fico perturbado, eu queria ter entendido, já tem um conteúdo de vício. Se você deixou de beber um final de semana e você, puxa, nem bebi e ficou se martirizando, você já tem um conteúdo de vício em bebida. Ah, mas é só final de semana, 1 litro de cachaça. Ah, mas você deixa de fazer e você se sente mal, tá ruim. Ou a masturbação em si, tá? Masturbação né? também, se você tem esse pensamento, isso. Então, Marcos, como é que eu avalio um vício? Muito simples. Quando eu deixo de ter aquela prática comportamental, aquilo baixa a minha frequência? Se baixou, existe algo que precisa ser trabalhado. Não baixou, então, por exemplo, você passa 3, 4 meses sem beber e não se incomoda com isso, não tem problema. Aí aparece uma ocasião social, você vai tomar um vinho, você vai beber lá uma bebida que você gosta, e isso não é vício. Agora, se você tem que fazer aquilo sempre, e quando deixa de fazer, aquilo perturba, aí já tem esse conteúdo. Esse conteúdo, esse elemental, ataca a nossa prosperidade. E as crenças? As crenças limitantes, que eu não posso ter dinheiro, que dinheiro é sujo. Que já é a parte da que a gente falou aqui, né, gente? Que é a parte da religioso, do voto de pobreza. O dinheiro que é sujo, o dinheiro não pode ter na mão, tem muito pouco dinheiro. Só sou feliz quando não tenho dinheiro, exatamente. Quem é rico não é feliz, dinheiro não traz felicidade. Vamos mudar esse negócio, esses decretozinhos, porque isso tudo também prende a prosperidade, tá? E tipo, eu sou de outro planeta, vim à Terra com essa missão, cala tua boca. Presta atenção, me escutem, vocês que estão aqui, o Robson acabou de tocar num ponto extremamente importante. Cuidado com a síndrome estelar. É isso que ele tá falando. Por favor, pelo amor de Deus. Pessoal, síndrome estelar não dá. Se você se desconecta da terceira dimensão, vai paralisar até a sua espiritualidade também. Se você veio pra cá, foi com experiência de terra, incluindo dinheiro também, pessoal. O axioma é a pirâmide voltada pra cima, energia cósmica, a pirâmide voltada pra baixo, as energias telúricas. Se você corta a energia telúrica, porque eu sou sou arcturiano, não preciso de nada disso. Não, eu sou de Sirius, eu vim de Vega, Andrômeda, vim aqui com uma consciência de 4 metros, você tem 5 braços, eu saí no Mortal Kombat, eu vim... Não importa o que você tá na minha frente aqui falando. A disfunção é a mesma. Você tá na Terra, você é humano, se eu bater a faca no seu braço aqui, você vai se cortar. Então não adiantou você ser siriano, arcturiano, pleidiano, vegano, não importa. Gente, a disfunção é a mesma. De uma pessoa religiosa quando você faz isso, que ela tá castrando. É uma enganação, então, já, olha o que a gente... nesse papo de prosperidade, a gente já falou de... Aquele que o pai José falou sobre aquela pessoa que foi conversar com ele, foi falar sobre isso, eu me lembrei aqui agora. Sim, teve Como que contar a história? Porque aí é legal ele contando aquele nós olhos na hora de contar. Chegou uma pessoa que fazia atendimentos gratuitos para várias outras pessoas. E ele era um médium super ostensivo e ele curava as pessoas tocando. E ele trabalhava e, além disso, ele ia gratuitamente. Quando alguém ligava, ele ia na casa da pessoa para curar a pessoa e fazia oração e tal. E aí ele dizia que se lembrava das vidas passadas dele, da existência dele antes da Terra, que ele tinha vindo da estrela tal e do lugar tal, e tudo nisso. E aí ele chegou lá no Ohana para ser atendido.
Mas E qual foi a busca dele? a busca dele era conexão espiritual Financeira, né? e também melhorar a questão financeira, mas o principal foco dele, ele não foi pensando nisso, porque o holograma era muito grande. Ele foi lá querendo conhecer o trabalho. Uhum. Quando ele chegou, eu imagino que por conta dele ir na casa das pessoas curar, dele se lembrar, ele imaginou que ia dizer, você é um espírito de luz, sua missão é grandiosa. Gente, quando esse cara chegou lá, Ai, meu Deus. rapaz, a vovó Maria Conga, mas deu tanta chibatada nesse coitado. Quem você pensa que é? Você tá na terra e fica fazendo as coisas de graça e tá no servilismo gritando. Ai, mas eu lembro. Aí ele dizia, não, eu lembro que eu vim de outro planeta. Sim, o que é que importa? Quem é você agora? Aí cortava logo. Rapaz, mas este homem levou, assim, uma cirurgia de consciência tão braba que ele chega e ficou atordoado. Porque a vovó Maria Conga veio com a justiça de Ansan e falou o que tinha que ser dito. Que a prosperidade dele não andava. Porque ele ficava fazendo isso gratuitamente, porque estava faltando dinheiro em casa enquanto ele estava dando para os outros, que ele só ficava falando que vinha de outro planeta, que ele era extraterrestre, que ele tinha que curar as pessoas, mas não ingressava realmente na missão dele e criava sustentação para isso frutificar, e também não estava estudando, estava só canalizando. Aí, se você entra nesse arquétipo, vem os hologramas. Gente, Cinema estelar, né? e eu sei que ele era uma pessoa boa, mas ele precisava ouvir isso. E até eu fiquei em choque, porque eu imaginei que ia ter passar a mão na cabeça. Não teve, gente. Foi lapada atrás de lapada. Que eu fiquei assim, rapaz, meu Deus, coitada. Achou que ia ser uma ainda coisa... bem que eu acordei antes. Porque o meu ditado era esse também. O Robson, ele é inconsciente, então... Quando um mentor usa a mediunidade do Robson, ele consegue dar essas chibatadas sem o Robson ficar passando mal dentro de vergonha. Porque imagina chegar uma pessoa lá dizendo que ajuda os outros, que se lembra da vida passada e que isso e aquilo, e leva uma lapada dessa de tanto... Meu filho, eu fingi de morto lá, bem quietinho assim. Então, foi muito legal o Robson lembrar dessa história, porque esse era um exemplo de uma síndrome estelar grau máximo. Então ele tinha um trabalho dele, né? Ele trabalhava, se eu não me engano, como policial. No horário vago, ele ia na casa das pessoas pra orar e fazer, e tinha problema em prosperidade. E tava cheio de carga energética do trabalho dele. Cobrança espiritual. Cobrança espiritual. E aí, o que acontece? Já que o Robson tocou nesse assunto, que eu estava fazendo o quê? Eu estava recapitulando aqui, né? Falamos de mentalidade, falamos da criança ferida que não vai respeitar, falamos de escassez e vício, agora falamos do servilismo. E já podemos engatar na energia de troca, que é o seguinte: toda consciência, ela tem uma programação de mônada. Muitas vezes existem coisas que nós chamamos de pontos absolutos, que são programações de vicissitudes que a gente vai ter que vivenciar na linha temporal. Por exemplo, uma depressão, um acidente, porque aquilo está programado, certo? A gente chama isso de ponto absoluto. Muitas vezes, você está indo ajudar uma consciência que está vivendo um ponto absoluto. Seja porque ela programou aquela experiência, ou porque aquilo é um retorno de uma outra vida, que na outra vida ela era um mago negro, ou aquilo é um retorno da ancestralidade que está programada ela viver. Quando você chega gratuitamente e vai ajudar aquela pessoa sem saber qual foi a lei do retorno que está atuando, qual é o ponto absoluto, e aquela pessoa não teve nenhuma demonstração de equilíbrio energético, dentro do campo sistêmico é como você pegasse ela e colocasse nas suas costas. E assume a cobrança espiritual. E você assume, né? Exatamente a cobrança espiritual. Você vira um cobrador espiritual. É lindo falar sobre isso. Porque a gente tem uma visão de, olha, o amor, né? O ajudar. Não, mas isso é a criança ferida que a gente falou, que quer ser reconhecida, porque tá ajudando os outros. E aí o que acontece? Aquela pessoa tinha que passar por um processo evolutivo e você tá anulando aquele processo, adiando, porque se você morrer, ela vai continuar fazendo isso com outras pessoas. Mas se você ajudar aquela pessoa, ok, ela tá passando fome, Robson, ela precisa daquele momento. Também ninguém é pedra. Pode ajudar sim. Mas pague um curso, pague uma coisa profissional. O Pacha falou, uma caridade que não leva à autossuficiência não é o movimento da caridade completo. Porque ele vai levar a pessoa ao processo de submissão e de dependência. Então, quando você, dentro de um processo energético, que a gente está falando de questão energética terapêutica, você faz algo de graça, você está entrando no ciclo de cobranças espirituais da consciência. Se aquela consciência estabelecer sua energia de troca, primeiro ela vai valorizar o seu trabalho, a sua energia, o seu tempo. Duvida ela te dar um perdido na hora da sua agenda de atendimento, quando existe energia de troca. Você se blinda das cobranças espirituais e do todo o ciclo kármico. Sobre isso aí também. Criatura,
tem o Ohana, que a gente é voluntário. Conta, ótimo. Dirigente, né? Fala, ótimo. E aí, eu vou falar da parte das minhas terapias, certo? Que o Ohana, ele tem os trabalhos adjuntos, que libertação, outras que depois você vê que o Márcio faz da partilha no canal dele. Aqui ele vai falar sobre essas partilhas, mas eu vou falar aqui especificamente dos meus trabalhos, porque lá, como não tem muito espaço, tem trabalhos que são feitos com os terapeutas, apometria, é indicado o realimento familiar quântico, é feito, sei lá, outros trabalhos, enfim, de outros terapeutas. Aí o que acontece? Antigamente, eu tinha colocado o seguinte: todo mundo indicado pelo Ohana não vai pagar nada. Vai pro Ohana porque a entidade está pedindo, então eu vou doar sem problema nenhum. Então o que o Robson está dizendo, toda vida que chegava uma pessoa lá pelo Ohana, e aí vinha o mentor e dizia assim: olha, você precisa passar na liberação apométrica gama. Aí, quando o mentor indicava, essa pessoa ia gratuitamente ser atendida com o Robson na agenda dele de terapeuta. Vocês entenderam? Na minha agenda de terapeuta. Gratuitamente, ou seja, o Robson tinha que encaixar essa pessoa gratuitamente na agenda dele. Agora, a sessão era o valor de 250, 300 reais, 800 reais. Então eu tava doando esse tempo para o Ohana em propósito espiritual, como aquela, né, a entidade pediu, então a pessoa tá lá sem condições, então vou lá ajudar, tranquilo, beleza. Então o que foi que aconteceu depois disso? Comecei a ligar para as pessoas para que elas viessem para as terapias. Então beleza, vamos lá, fica mandando mensagem. Aí começou: ai, Robson, eu não posso. Ai, eu vou ao aniversário pra ir. Ai, Robson, pode ser outro dia. Ai, Robson, eu não tô com coragem hoje. Ai, eu tô assim. Eu não tô bem, eu não quero estar. E aí quando marcava, detalhe, quando marcava, não ia. E deixava de atender outras pessoas. Porque comprometendo a agenda do Robson e a pessoa gratuitamente ainda faltava. Aí o que aconteceu? Eu vi que tava abrindo civilismo. E aí, quando o civilismo abre, que significa o quê? Que só vai vir pessoas abusivas, só querem e não vão dar benefício nem pra elas, nem pra mim. Então, o que foi que aconteceu? Eu comecei a cobrar o valor de 100 reais. Nunca mais ninguém... Aconteceu isso. Nunca mais ninguém faltou. E as pessoas vêm normal e pagam muito bem, obrigado. Porque já é 1/3 do valor do trabalho, mas botou a energia de troca. Vocês entenderam isso? Mudou a energia, houve o respeito, houve a qualidade de atendimento, porque também ouvi de pessoas, ele não fez tudo comigo porque é de graça. Eu ouvi. Tu acredita numa coisa dessa? Que absurdo. Se a pessoa tá lá, eu doando, nunca pensei no negócio desse. E ainda teve uma maledicência de te falar um negócio desse. Então assim, pra que isso não ocorra, vou corrigir esse registro aqui. Pá. Pronto, colocou a energia de troca. E isso não aconteceu somente com os trabalhos adjuntos. Isso estava acontecendo também com o Ohana. Então, hoje o Ohana espiritualista tem uma energia de troca, sabe? De quanto, pessoal, a energia de troca? Cara, muito caríssimo, não. Nossa. Deixamos de ser um trabalho voluntário. Somos agora um centro com fins lucrativos. 20 reais, gente. 20 reais a energia de troca do Ohana. Então, quando a pessoa passa lá com atendimento dos pretos velhos, ela doa 20 reais por caixa, porque lá tem custo de ar-condicionado, de iluminação, às vezes tem infiltração, porque tem uma loja de carro do lado. Aí é 1.000 e tantas reais para poder consertar, reformar. Tudo refrigerado, né? Todas as salas no ar-condicionado. Temos também manutenção do ponto base, que vai aos elementos de troca. Tem toda uma estrutura. E aí, só de colocar esses 20 reais, pessoas que deixavam de ir, pararam. Todas agora vão. A nossa prosperidade de todos os terapeutas alavancou. Por quê? O que estava acontecendo, gente? Tava faltando dinheiro para pagar luz, eletricidade. Robson, Daniel, o pessoal que mora lá no 12S, estava botando dinheiro do próprio bolso. Ou seja, nós estávamos servindo e perdendo dinheiro por conta disso. Não, vamos equilibrar. Se cada consulente der 20 e os médiuns derem uma mensalidade, a gente complementa. Porque nós, os trabalhadores, nós estamos doando o nosso tempo, a nossa energia, a cobrança, recebemos a evolução em troca, detalhe, sim, mas ainda vamos dar o dinheiro. E todos os terapeutas são qualificados do Ohana. Todos são terapeutas qualificados. Já fizeram um curso, alguma coisa. São formados, são todos terapeutas formados. E toda semana existe qualificação. A gente tem encontros internos, estudos internos. Tudo, então, todo mundo é qualificado, não tá ali só de oba-oba, não. Tá ali com responsabilidade. A gente se reúne, gente, vocês viram no meu Instagram.
Instagram no final do ano passado, era direto eu dando aula em meio a dezembro. E todo mundo junto lá. E todo terapeuta pagou, fez seu curso. Então, todo mundo ali qualificado estuda. Não é aquela energia de, ai, tanto faz, bonito, Não, né? não. Lá tem ordem, lei da ordem do Ordem da Ohana. ordem. Inclusive, eu fiz uma aula aqui no canal, que são as diretrizes estelares E por confederadas. estar falando isso aqui hoje, porque a gente está falando de prosperidade. E isso daí mexeu com a prosperidade de todos os terapeutas, porque a egrégora toda mudou. Tava no servilismo. Aí quando saiu a energia de servilismo da egrégora, aí um bocado de gente conseguiu promoção no trabalho. Mudou de trabalho melhor, Isso. qualidade de terapeutas. Falo de mim mesmo. Eu também. A gente foi convocado lá pro fórum. Por fora de Voltou, espiritualidade. menino, era assim, coisa atrás de coisa. Então, só esse movimento simples do Ohana, da gente pedir R$20, e, gente, quando a pessoa diz eu não posso dar R$20, porque vai comprometer meu orçamento, ela é atendida de graça. Mas a gente pede que ela procure eu, Robson, Daniel, para pedir essa liberação. E até hoje todo mundo tem tido a condição de pagar. Né? E a gente tem uma maior satisfação de liberar essa pessoa. Porque, só que a gente colocou a energia de troca. A gente não tá falando dos R$20 e do dinheiro. Tá falando da energia. E a energia muda e muda a prosperidade de todo mundo. Porque muda o respeito. O respeito. Eu não conto quantas vezes eu atendi terapeutas fazendo isso gratuitamente. Eu falei, coloque R$50 no seu dia de atendimento voluntário. Você quer servir? Você quer ajudar? Marque um dia da sua agenda que você atende todo mundo por R$50 nesse dia. Atendimento solidário. Mas não dá atenda de graça. Porque isso é o respeito à energia, aqui, ó, do segundo ponto que a gente falou. Isso. Respeito com a energia monetária, porque você tá mexendo com a energia da terceira dimensão. Da Terra. Entidade não precisa de dinheiro. Preto Velho não vai pedir dinheiro pra você porque ele não precisa. Isso. Entidade não precisa de carro, entidade não precisa de nada disso. Mas você, como médium, está vivendo na Terra, não tá? Isso, e ainda tá doando o seu tempo durante o processo mediúnico, seu ectoplasma, cobrança. Então você não pode doar também o dinheiro, como estava acontecendo. Tinham pessoas de berço espírita, espiritólito, que disseram, isso é um absurdo, cobrar R$20. Os médiums é que não estão dando dinheiro suficiente. Gente, vai tirar da gente mais ainda. Então, o que eu falo para os terapeutas? A energia que você utiliza para curar as pessoas, essa energia bem aqui, ó, a energia básica, a sua vitalidade. Então, quando você estabelece a energia de troca, isso se equilibra dentro do campo sistêmico, sai daquele círculo kármico, etc, etc, e equilibra toda a sua energia. Então, ponto importante, saibam equilibrar, não deixe que o servilismo se estabeleça, não deixe que o conteúdo de perda se estabeleça. Voto de pobreza. Então, recapitulando, falamos que a mentalidade é a base da prosperidade. Falamos que temos que respeitar a energia monetária, em especial dando ênfase ao processo da criança ferida. Falamos desses miasmas na memória celular, que podem ser da ancestralidade ou acásticos, que a gente colocou escassez, vício, perda, religioso, servilismo. Falamos também do campo mórfico, que é a especialidade do Robson, que se o campo mórfico está desajustado, também vai desajustar a prosperidade. E tudo isso impacta. Vocês entendem por que é tão complexo falar de prosperidade? Porque é um tema que todo mundo tem dúvida. Teve uma experiência também, até de um colega nosso, o Afonso, que eu falo com ele que é tranquilo ele falar sobre isso, que ele tinha um problema muito grande com esse voto de pobreza e servilismo. Ele tinha que atender todo mundo, ele tinha que fazer todo mundo. E os atendimentos deles são muito baratos. Tu é doido. E aí o que aconteceu? Ele simplesmente não tinha essa conexão, ele tinha que servir, ele tinha que se doar. Então ele já estava sentindo aquela pressão de que não era aquilo que ele queria. Aí quando eu fui fazer o trabalho sistêmico com ele, e eu fui fazer o reconciliamento dele com a energia da prosperidade, do dinheiro, de tudo. Rapaz, me pergunte um horário da agenda dele agora. Porque desenvolveu um trabalho da criança. Depois disso, começou várias pessoas. Pronto. Hoje ele atende a domicílio, cobra, tudo. Cara, o cara tá decolando. Entendeu? Então, o que isso não pode atrapalhar o teu dinheiro e de reclamar, querer usar amuletos e dizer que não tá funcionando. Isso. Então, campo mórfico, importantíssimo. Então, aqui a gente já colocou. Muitas pessoas colocaram na pesquisa que eu fiz no canal que tem problema financeiro. Estamos aqui para ajudar vocês. E aí, se você quer aprender a limpar conteúdo e tal, tem os meus cursos, tem o curso do Robson, tem o DCE, tem a Prometer Estável Dimensional, tem a LAG, que eu lancei com o Robson. Tem várias formas de você trabalhar isso. Você escolhe a que ressoar mais com você. E uma coisa bem importante também, mas que a gente não falou,
que é o ambiente. Apometria de ambiente, Não, é verdade. a casa da pessoa. Se a casa tiver toda quebrada, reboco caindo, cama a quebrada, prosperidade vai suja, embora. ó. Olha aqui o quarto, gente, olha aqui o quarto. Ó, aqui é a mesa de cristal. Nós estamos numa nave. Estamos numa nave aqui, ó. Tudo Nave, Santa brilhando. Esmeralda, de Micar. E O ambiente aí, é tudo, gente, é então verdade. isso flui, Boa, Robson, bem né? lembrado. Porque se você tá aqui, se corrige todinho, vamos ler que a pessoa lá se corrigiu, pagou 1.000 e tantos reais de um tratamento de apometria, chega em casa, tá Bagunça. um bueiro. Cocô de gato pra tudo que é lado, a parede com rachadura, infiltração no quarto. Infiltração é horrível. Eu trabalho com limpeza de ambiente e já peguei cada caso, coisas velhas guardadas do armário quando vai abrir, parece um cemitério guardar roupa dentro. Ó, todo mundo Nossa. que fez apometria de ambientes comigo, eu sempre conto essa história, porque quando eu faço a jornada de atendimento, eu faço primeiro uma apometria de ambientes e no final a sintonização. E aí eu passo uma aula circulando a energia da sua residência, onde eu falo sobre isso, e eu conto a minha experiência. Bem aqui deste lado, tem um quarto que eu durmo, que antes era um quarto de despejo. E eu disse, eu quero dormir lá. Por quê? Porque aqui fica um ambiente de trabalho. Não mistura trabalho com Que dormir. aqui era o quarto dele. Porque eu aqui fazia antes. tudo aqui, era trabalho e dormir. Eu não conseguia dormir, porque o quarto inteiro lembra trabalho. Tem 3 monitores aqui, é mesa de cristal ali, Ativado direto, Então eu ficava, né? não dormia. Resultado, jogamos fora. Tinha coisa com ninho de barata, panela velha, coisa velha, rebolamos tudo. Minha mãe, nessas horas, é maravilhosa, que ela é a própria energia de Yansan. Sai girando tudo, o meu pai com apego Ei, e ela querendo botar pra Vou circular. só fazer uma tradução instantânea. Rebolar aqui no Ceará é jogar fora. Jogar viu? fora, É porque exatamente. rebolar, acho que vocês do Sudeste, do Sul, vai pensar que é verdade. fazer isso aqui. Não. Mas a Aqui gente, no Ceará a gente diz que é rebolar jogar é fora. jogar. Isso. Tá? Só pra traduzir. Então a minha closed mãe caption. girou a energia da casa todinha. Não vai jogar fora. Não tá usando, joga fora. Resultado, jogou tudo fora. Eu reformei o quarto, coloquei sanca de gesso com iluminação Menino, inteligente. se você vê um quarto de hotel, de 5 estrelas, o quarto virou dele uma nave, agora. igual a esse, uma nave também. E resultado, a prosperidade de todo mundo aqui em casa melhorou, porque ali Foi. tinha um ponto de drenagem. Ponto geopático. Ponto geopático. Uhum. Boa, Robson, bem lembrado. Ó. Olha aí, ó, apareceu coisa fora do nosso roteiro. Nosso script. Nosso script que a gente tinha feito, porque a gente disse assim, é tanta coisa de prosperidade, né, que é bom a gente realmente escrever, porque senão a gente não vai conseguir se lembrar de tanta Rapaz, coisa. Isso aqui é aquela velha história também que eu contei sobre prosperidade outra vez do restaurante que eu fui. Sim, tu contou lá na... Então, da outra também falei sobre o restaurante, porque vai se dar um privilégio de comer num lugar melhor. E aí você vai num lugar desse, que não aconteceu com o Rob, derruba o café nele. Veio uma pessoa, olha, um restaurante finíssimo ali, eu podia pagar o restaurante tranquilo. Eu fui inventar de comer no restaurante mais simples, tomei um banho de Coca-Cola de graça. Aí a espiritualidade fala assim, oi, toma vergonha na sua cara, vai pro outro lado, cara. Deixa de escassez, Deixa né? de escassez, para de dizer seu registro, tá vendo que tem registro aí que tá vibrando. Então, ambiente que você anda também conta. E que Isso. dá entrelaçamento quântico. Então, se você vai para um ambiente próspero, você vai para um lugar legal. um resort e tal, aquilo também entrelaça com seus conteúdos e também te traz a prosperidade, pessoas prósperas. Então já corre aí pra resolver na sua casa as infiltrações, pra resolver aí o reboco que tá caindo, porque isso é prioridade. Se você botou a Guardar prioridade... coisa velha. Você botou a prioridade, não, eu quero fazer o curso do Marcos. Essa não é a sua prioridade. Sua prioridade é tirar todos os rebocos e as coisas Ei, infiltradas e o mofo da E casa. deixa eu te contar algo. Cupim que desagrega. Cupim desagrega a prosperidade. Cupim voador, barata de casa, mosca, tudo isso tem uma coisa lá. No meu Instagram tem até umas postagens falando sobre isso, depois lá você procura, porque tá lá embaixo. Enfim, tem uma história que eu vou falar aqui, eu sei que vai dar uma lapada em um bocado de gente, mas eu tenho que falar. Quem cria muito bicho, Uhum. muito pet, E que não 350 cachorro, 250 gato. E a casa fede, Ave Isso Maria. vira ponto geopático. Pastazinha já mandou dar o toque, eu acabei dando aqui lá. Exatamente. Então eu já vou falando porque ele nunca passa a mão na cabecinha. Então já tô sendo porta-voz, tô falando aqui morrendo de me tremer com medo, mas Não, mas você tá certíssimo. eu Ele tô tá falando. certo. Isso é a verdade. Aqui no canal, a gente não passa a mão, não, tá? Mas Se vo- meus registros você sabe, né? A gente segura aqui, eu tava me resistindo, mas ele vai falar agora. Eu falei apertando meu ombro aqui, ó. Fala agora, O fala doutor agora. Pacha. E aí eu, tranquilo, aí
animais em demasia é uma criança ferida, tá tentando o animal buscar satisfazer aquela tensão, mexe na escassez, porque você vai ter dinheiro pra cuidar de bicho, de muita coisa, de muita ração. Você vai ter não vai ter tempo, você não vai poder viajar. Você quer ter 10 gatos? Então eu quero saber se você vai ter 3 empregadas pagando também pra limpar toda a sua casa dos pelos dos gatos e da sujeira. Não dá pra gente curar o mundo inteiro. E pra sair, viajar. E pra viajar. Já te prendeu, já diminuiu. Então, assim, é importante você ter um pet, caso você sinta isso no seu coração. Eu amo de amores pela minha gatinha. Quer matar ele, dê um gato pra esse homem. Eu amo a minha gata, mas tem que ter equilíbrio. Aqui em casa, escovando ela pra não ter pelo. Minha mãe cuida da limpeza, da caixinha de areia, a gente cuida. Então, assim, tu tem toda a razão isso, mas tem pessoas que não querem ouvir isso, porque elas querem se sentir o São Francisco de Assis, a criança ferida que salva todos os animais. E é uma forma de buscar a atenção dos bichos. Aí a casa às vezes fica fedendo, porque não tem condições, e às vezes até os animais, alguns não estão tão bem cuidados. Não tem como dar atenção pra tudo. Isso a escassez vai gritar, porque o dinheiro é só pros bichos. Só pros bichos. Não, é a sua vida. Submissão também, porque a sua vida... Eu tô falando isso porque eu conheço pessoas que são assim. Conheço. Tem um coração enorme, mas o coração tem que ser pra você estar bem. Então, às vezes, a pessoa tá fazendo um resgate de consciência livre porque ela não trabalha essa carência, a criança ferida. Ou, às vezes, como eu já vi casos, a pessoa fez mal a animais em vidas passadas com magia. Uhum. E aí ela vem com isso, não consegue transmutar de outra forma e se carrega. Aí o que a pessoa, ela se anula. Ela se anula. Porque fica o bicho sendo a prioridade dela. Aí ela fica não tem convivência, não pode sair pra lugar nenhum sem levar. Ou ficar de casa, chega em casa, vai receber com vergonha porque a casa fica fedendo. Ou vai pros cantos, não pode receber porque não pode não sei o quê. Tem lugares pet friendly, mas nem todo mundo que lidar com animais, isso, né? E a gente não tá falando de você ter 2, 3 gatos, tá falando de quem tem 10, 4 cachorros num apartamento. Mas então, cuidado também atenção. Pra quem tem um e deixa de viver por causa desse um. Isso, aí também ser. Exatamente. Então, gente, olha aí, ó. O Dr. Pacha veio e ainda trouxe mais um ponto importante pra ajudar vocês que falaram aqui. Através da minha boca. Através do Robson aqui. Cutucou o Robson e disse, ó, tem que falar disso aí também. Aqui, ó, vem aqui. Ele fez só assim, apertando meu ombro. Fala, tá bom, vai dar certo, vai dar certo. Eu e o Robson separam mais uma coisinha aqui. Magia e feitiço. Sabe aquela pessoa fofoqueira que fala mal? Ou também, se você recebeu... Não tenho dinheiro. Isso. Não fala, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. É tudo difícil, o dinheiro nunca vem, você tá fazendo automagia, porque isso é um miasma. Tu ganha bem trabalhando, eu ganho um couro de rato. Eu ganho um couro de rato. Eu ganho uma merreca. Não sei o que. Aí você joga, e aí miasma. A energia monetária vai receber isso. Poxa, eu tô te dando dinheiro, tá dizendo que eu sou um rato, couro de rato. Tá dizendo que eu sou uma merreca, tá dizendo que eu... Aí as pessoas vão dizer assim, o que isso tem a ver com magia? Magia não é acender vela, não sei o quê. Gente, fofoca é magia. Vai Falar dizendo. mal é magia. Magia é decreto, é cocriação. Cocriação então e a isso chama é penta. automagia. E com a chama penta chega lá nos elementais. O feitiço é caso exista um feitiço no seu campo porque alguém fez ou aquilo entrou em vibração acástica ancestral. O feitiço esse elemental vai drenar a sua prosperidade. Maldição ancestral também. Isso, exatamente. Então se a gente entrar aqui já em maldições familiares, se tem um elemental de maldição, não tem como ter prosperidade. Então estamos vendo várias camadas aqui. Eu faço lei da atração, eu uso meus patuá tudinho de pirita, eu sou cheio de cristal, eu durmo com 1 quilo de jaspe embaixo da cama. Se vê essa mesa aqui dele aqui de cristal, não dá pra mostrar aqui agora. A mesa não dá pra mostrar, se eu mexer aqui vai cair, talvez. Nem a mesinha no canto. Se fosse aquela mesa, o homem tava milionário, rapaz. Aí, ó, 300 mil cristal ali. Aí tem um ponto base ali com mais 10 mil cristal. O homem era pra ser milionário. Mas nem é tudo. Nem tudo é isso, gente. E aí, com uma maldição familiar dessa, o que é uma maldição familiar? Quando, por exemplo, algum ancestral seu sofreu uma praga, uma maldição. O caso mais comum aqui do Brasil é ancestrais que foram senhores de escravos ou afrodescendentes que tinha guerra de tribo, de feitiço. E aí toda a sua descendência vai cair em desgraça. E aí sua família vai ser pobre, você nunca vai ser ou feliz. Ou o escravo realmente chegava e fazia, que é o pior caso de maldição ancestral. O escravo, por exemplo, ele tinha um filho, o filho ia pra chibata e morria por causa dos ferimentos. Ficava com ódio.
montava ali um feitiço com o que ele tinha, com vela, com um pedaço de carne e tal, jogava o ódio dele todinho, uma falange, um fundamento, criava um elemental, e aquele elemental atacava o senhor de escravos e fica atacando o filho, o neto, o bisneto, e aí a família vai ter histórico de acidentes, de vício, de AVC, de mortes inexplicáveis, de perdas financeiras, de depressão, de suicídio. É um terror. Então, se você não vai em busca de resolver isso, também não tem como ter prosperidade. Verdade. Cobranças espirituais, obsessivas e evolutivas. Como é que o Robson ia ter prosperidade se ele falava mal de terapeuta? E a programação evolutiva do Robson era justamente ele ser terapeuta holístico. E agora eu vou me pôr no balaio, que é o que ele deu. Quem deu essa ideia aqui foi o Robson. Eu vou me pôr nesse balaio também. Eu dizia que não quero ser terapeuta. Eu não quero, sou professor, sou professor. Eu não vou atender ninguém. Eu não vou atender ninguém, eu só vou dar aula, eu sou professor. Esse negócio é pro Robson, ele que fala, ele que interage bem e tal. Mas por que eu dizia isso? Eu tô indo aqui me lembrando. Eu falava isso, exatamente. Mas por que eu falava isso? Porque eu, atendendo no Ohana e vendo alguns consulentes do Robson, via pessoas que não tinham o mínimo de autorresponsabilidade. E eu sempre fui do raio azul. E eu digo, eu não vou suportar atender uma pessoa que não muda, não para de reclamar e tal, e ainda vai botar a culpa no trabalho energético que não funciona. Eu não vou fazer. O que aconteceu? Quando o mentor chegou no ouvido, abra atendimento, você tem que circular sua energia para a espiritualidade. Abra. Sim, senhor. Tá bom, vou abrir. Só veio pessoas incríveis. Pessoas que se responsabilizaram, que fizeram o trabalho, que fizeram as práticas, fizeram os banhos, fizeram as meditações. E o que foi que eu fiz? Ao invés de eu lançar somente um atendimento, eu lancei uma jornada com aulas e atendimentos. Aí já filtrou bastante. Porque a pessoa vai ter que fazer a parte dela junto com o trabalho apométrico. E aí isso deu um filtro. E eu acabei adorando atuar como terapeuta. E abri a agenda de atendimento. Mas tu não contou a cobrança espiritual evolutiva acontecer contigo, não, né? Do financeiro. Com certeza. Aí, o que aconteceu? A parte boa ele não contou, não. Os trabalhos de programação acabaram. O trabalho que estava fixo, misteriosamente, a verba da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica ficou congelada e o trabalho passou 5 meses adiado. Ou seja, eu tinha uma renda de 11x, caiu para 0. Uma renda x, 0. O que é que eu fiz? Ouvi o que o mentor falou. Abri os atendimentos. 2 meses depois de eu abrir os atendimentos, os 2 trabalhos de programação caíram. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, eles ainda me deram a dica. Falaram antes pra eu começar a abrir, porque se não fosse isso, eu não teria renda nenhuma. Ficaria zerado. Como eu escutei, fiz a minha parte, isso aí aconteceu. E a partir disso começou a fluir, aí depois comecei a montar os cursos, etc, etc. Depois que ele montou, os trabalhos voltaram de novo. Exato, aí agora voltou os trabalhos tudo de uma vez. Então, olha que interessante, gente. Às vezes, você tá passando por um momento na sua jornada espiritual, você está passando por uma cobrança espiritual, porque tem um padrão de comportamento seu, às vezes você tem padrões de vício, às vezes você tem padrões de traição, de desequilíbrio sexual, e aquilo está bloqueando a sua prosperidade, porque os seus mentores também não vão esperar a sua mudança. Fica pensando, é bem assim, um paradoxo de que pensar, porque, tipo, como é que uma entidade de luz vai me fazer mal, né? Mas se a entidade de luz não tivesse me dado a mãozada na cara, de eu parar de fazer aquilo mentor tudo. Não faz mal, não existe. Ele só simplesmente se afasta e deixa você fazer as suas besteiras sozinho. Ele deixa influenciar, entendeu? Então, se não tivesse programado aqui dali pra minha evolução, eu estaria trabalhando como planejamento de produção ainda. Estaria parado. Estaria na minha espiritualidade estagnada, não teria curso, não teria nada. Não teria Marcos André. Eu não teria no canal. Quem é que eu ia procurar? Então toda uma nada. Rede Ohana, não teria todas as pessoas que você atendeu. Então é uma rede quântica que precisa desse start. E esse start às vezes começa com uma mudança. Que mudança é essa? Você busca um atendimento porque sua prosperidade tá amarrada. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você, não tem nada que faz a pessoa... Mas jogaram magia em mim, aí é o vitimismo, né? Não tem nada que faça uma pessoa correr atrás de espiritualidade, mesmo que seja cética, do que quando misteriosamente toda a prosperidade dela acaba de uma vez. E aí olha pra cima, e aí, vocês me abandonaram? Não, meu filho, você tá parado, bora levantar. Bora se mexer. Bora levantar, porque tá na hora de crescer, né? Exatamente. Então nós precisamos compreender todos esses fatores e os vários outros que o Robson colocou, e eu também,
para que a gente entenda por que a minha prosperidade não está no nível que eu estou. Eu estou trabalhando com o que eu gosto, eu estou sofrendo? Como é que eu estou fazendo a minha gestão financeira? Eu tenho trabalhado a minha mentalidade? Eu fiz algum trabalho sobre a minha ancestralidade? Eu fiz trabalho sobre os contratos religiosos dos meus ancestrais? Pactos de abdução. Tem pacto de abdução acabando com a minha energia básica? Outra coisa no campo, são multicamadas que têm ramificações na sua energia básica. E a gente não falou da sintonia do multiverso. Não, é agora. A última coisa, olha aqui a última coisa que a gente colocou. Que é o mais babado de todos. Multiverso, entrelaçamento com fractais densos, que é isso daqui que é o diferencial aqui do canal Espiritualidade Estelar. Isso daqui é uma das influências. Se você tá olhando isso aqui, esses conteúdos, volta aqui, Marcos, pro slide. Essa parte aqui, você tá vendo tudo isso aqui para trás? Se você tá sintonizado com algum fractal denso, abre tudo. São isso daqui multiplicado por tanto de fractal que tá na mesma vibração no multiverso. Já pensou, rapaz? Como é que uma sessão de apometria vai resolver? Isso. Como é que um patuá vai resolver? E por que? E aí as pessoas chegam e perguntam: por que eu fui na apometria tradicional e não resolveu? Tá aqui, gente, a resposta. Quantas pessoas vão fazer a apometria multiverso no seu campo? Então, além de você trabalhar mentalidade, criança ferida, conteúdos, magia, feitiço, maldição familiar, cobrança espiritual... Meu grande amigo, a gente esqueceu dos aparatos, chips e implantes que jogam as informaçõezinhas dessa, que diz que não existe, ou até mesmo pensa que não pode, joga holograma dizendo que não vai conseguir. Mais uma coisa, né? Que a gente falou, chips e implantes. E aí, o que o chip e implante vai fazer? Ele vai atuar sobre isso aqui, ó, mentalidade. Ele vai vir aqui e vai sabotar a tua mentalidade para você criar aqueles elementais autogerados. Vai ficar botando pensamento para abrir teu registro de escassez, o teu vício, para abrir magia. Nossa senhora. Então, você multiplica tudo isso pelos implantes que vão estar rodando no campo, caso a pessoa não faça um trabalho espiritual e de mudança interna, pela cobrança espiritual que ela sofre, e aí você multiplica vezes 1000 pelo multiverso. E sabe quantos, né? Quantos, exatamente. Quantos fractais você não tem em todas as linhas temporais da Terra que estão vivendo situações de desconexão com o seu propósito evolutivo? Então, tenham muito cuidado, vou olhar até pra câmera pra falar sobre isso. Tenham muito cuidado, pelo amor de Deus, quando chegar alguém e dizer que não tem chip implante, dizer que não tem magia, que não existe isso. Que não tem entrelaçamento multiverso, que isso é história. Que isso é história, corra a légua, cruz São Sebastião pra esses vampiros. Porque não é brincadeira, porque isso daqui, tudo que a gente tá falando, tudo daqui, todos nós passamos e todos nós sobrepujamos esses conteúdos. Não ficamos blindados, porque não existe blindagem, não existe. Né? Inclusive, o meu trabalho aqui é a desconstrução dessa figura de perfeito e tal. Quem tá no clube de membros, eu tenho lá todos os relatos. Você quer aprender um curso? Assine o clube de membros aí. Gente, ó, tô falando que eu também sou assinante do clube de membros dele, tá? Eu sou assinante, eu tô aqui, mas eu também tô lá. Porque tem conteúdos lá que você não vai achar em lugar nenhum. É de verdade a pílula vermelha, como o pessoal diz. Exatamente. A pílula vermelha, porque tem vídeos que vai trazer um despertar de consciência pra você e respostas que você não encontrava em lugar algum. Sim. Eu não tô babando ele porque ele tá aqui do meu lado, não, mas eu tô falando a verdade. E fora ainda as conexões com as entidades, o Dr. Pacha, o Dr. Pacha, o Pai José. E além disso, eu ainda, no nível de aliado cósmico, que é isso que eu ia dizer, eu tenho o relato de tudo. Todos os ataques energéticos, minhas projeções, que eu não posso falar aqui, questões de multiverso, de realidades paralelas. As experiências do Ohana, as experiências do que acontece no Ohana. Eu também sou desse membro cósmico, eu sou da estrela, né? Aí eu fui assinar... Tem as experiências que a gente trabalha lá, mas a gente tá ali tão na agitação, não pega detalhes. E ele conta detalhes assim que você fica, poxa vida, cara, que massa. Gente, né? Todas as apometrias que eu fiz junto com o Robson lá no Ohana, tem uns relatos dos implantes que a gente viu, dos entrelaçamentos fractais, as apometrias que fizemos pra ajudar o Robson, que fizeram pra me ajudar, tá todos os relatos. Aí lá você vê a experiência de campo pra vocês verem que isso daqui que a gente tá dizendo de multiverso não é viagem. É realidade de estudante espiritual. É realidade da convergência temporal. Foi trazido porque é o seguinte: você tem que entender que hoje nós trabalhamos com a energia viva.
não dá pra trazer um conhecimento de 200 anos atrás e ficar achar que vai ficar só aquilo. Então, veio tecnologias que ele não conseguia sobrepujar as questões dele, porque eles têm essa mania de jogar as coisas nesse bolso bem aqui, ó. De testar em mim. Pra testar pra resistência. Aí veio uma tecnologia nova, totalmente diferente, que dá o resultado. Aí, depois dele, começa a atingir outras pessoas. Então é sempre assim, como é que é o negócio? Eles ratinho de laboratório eu sou o rato de laboratório das forças contrárias, eles testam um implante terrível, alguma coisa em mim, aí vem a hierarquia espiritual, corrige, aí depois aquilo que testaram em mim começa a aparecer nos outros. E aí dá certo, porque tem gente que tá coisas recorrentes, a gente bota a tecnologia e funciona e acabou-se. Eu não conto quantas vezes eu tava sem dormir, passando mal e tal. Vem aqui o Dr. Pacha, traz um símbolo novo. No outro dia eu durmo, no outro dia eu tô sorrindo, no outro dia eu tô cheio de energia. Então, é a realidade da gente. E eu já falei várias vezes. A mensagem do canal Espiritualidade Estelar, a mensagem que eu tenho pra passar é falar o que são essas linhas temporais, o que é esse tecido branco que separa as realidades, quais são os projetos no universo para atuar na convergência, o que essas guerras estelares causaram na malha dimensional do universo e qual o problema que está sendo resolvido pela supraconfederação, como você se projeta em todas as fractalidades da Terra para evoluir mais rápido, como você troca pelo seu DNA informação entre uma linha temporal e outra, entre os átomos temporais. Então tem tanta informação para passar que é justamente sobre esse multiverso, porque à medida que nós nos aproximamos do auge da convergência de linhas temporais, maior está sendo a passagem de informação entre linhas temporais, entre realidades paralelas. Verdade. As coisas estão ficando cada vez mais ligadas ao multiverso terrestre. Então, muitas vezes, você não vai conseguir nessa apometria da década de 80 o resultado, porque os seus problemas é de outras linhas temporais. E aí, com essa tecnologia que a gente foi recebendo, e por isso que a gente tá aqui disponível para poder ajudar todo mundo, né? E lógico que a gente tem horários, tem nossos trabalhos, não consegue dar conta de tanta gente que tá aí para ajudar. Por isso que a gente forma professores, por isso que o foco é ensinar, né? O nosso foco é tão em autossuficiência que a gente faz curso. Porque o curso, ele te dá autossuficiência. Você não vai ficar dependente da terapia sempre, tá? Toda vida eu tenho que ir no terapeuta. Teve alunos que estão na Colômbia, estão em Miami, que foram pessoas que eu atendi, que se formaram, estão hoje ensinando, então tá multiplicando para que pessoas tenham essa autossuficiência. É o efeito dominó de luz que a gente quer propagar com o conhecimento. E aí vocês veem o que a gente falou no começo, né? O canal aqui, 3.500 inscritos, né? Desde 2021. E a gente aqui tentando. E desses 1.000, acho que vieram da palestra do Fórum de Ufologia e Espiritualidade, da live que a gente fez no canal da Mônica. Muitas pessoas me conheceram lá. Então, assim, é difícil crescer esse tipo de informação. E a gente tá aqui tentando, porque o barramento das forças contrárias para que essa informação de multiverso não chegue em quem tem que chegar é grande. Porque se você fica só pensando na linearidade temporal, você vai ficar preso nas mesmas questões e você não consegue evoluir e atingir esse processo de autossuficiência e de mestria da sua energia básica, que é esse o nosso intuito com esse podcast de hoje. Eita, que a gente falou, hein? Já estamos chegando em 1h10. Seca, tô escasso de água. Né? Gente, atendendo a pedidos, a gente entregou aqui para vocês um ouro. Isso aqui poderia ser praticamente um material de um curso pago. Verdade. Então, assim, a gente veio aqui e entregou esse ouro sobre prosperidade para que vocês possam multiplicar isso na vida de vocês. Entenderem qual é o mapa do seu processo de trabalho interno. O que é que vocês vão precisar trabalhar. Porque assim vocês vão ter as ferramentas, com a técnica que for, de entender. Será que eu tô jogando automagia? Será que tem uma maldição familiar? O que aconteceu com o meu avô, bisavô? Será que eu tô olhando pro preço e não pro benefício? Ai, meu Nossa Senhora, o exercício pancada. Será que eu respeito a energia monetária ou eu queimo dinheiro também, que também é outra polaridade desequilibrada dessa mesma moeda? Quais são os conteúdos que estão vibrando no meu campo? Tá aqui todo o potencial de trabalho. E principalmente a minha criança ferida, né? Porque com uma criança rejeitada ou abandonada, que quer usufruir de tudo, que aí não respeita a energia monetária, não tem como você estabelecer um fluxo equilibrado com as suas energias básicas para atingir essa tão sonhada prosperidade. Porque com prosperidade você vai fazer curso comigo, com o Robson, vai viajar, vai fazer atendimento, vai ter ricas experiências. Porque é isso que o financeiro te propicia aqui na 3D. Riqueza de experiências. E tudo que a gente viu aqui é para ter experiências e adquirir a mestria da nossa cocriação. É isso que é evolução.
Então que todos nós possamos fazer as pazes com a energia monetária. Eu quero ser abundante. Alavancarmos a nossa evolução. Quero ser abundante. Por isso que fala prosperidade e abundância. Exatamente. Não é a mesma coisa, são duas coisas diferentes. Isso, né? pessoa próxima, pessoa que faz acontecer, que tem, Que envolve, realiza, né? envolve vários e vários níveis. Então que a gente possa trabalhar todos esses níveis que a gente trouxe aqui em prol de uma evolução cada vez mais rápida e principalmente mais sutil. Então, gente, esse foi o nosso terceiro episódio do podcast aqui com meu amigo Robson Soares, onde a gente vai trazer sempre nesse formato descontraído temas importantes para a evolução e despertar de vocês. E é bom para que vocês possam também ingerir isso, para que vocês coloquem em exercício, porque Sabedoria. isso aqui tudo a gente passou e tá trazendo para que vocês tenham, antes de acontecer, se vocês não têm Já nada, sabe né? o caminho das O pedras. caminho que pode acontecer. E aí agora é com você, para que você possa ter essa conexão. Que todo mundo aqui veio para ser próspero e abundante. Isso Isso não exatamente. inclui somente dinheiro, não. Saúde, relacionamento, todo canto. Então, é um trabalho que você precisa fazer interno seu. Não dependa de ninguém e não bote culpa em ninguém, por favor, né? Então, a nossa função é o quê? Trazer a informação, conhecimento. Se isso vai se transformar em sabedoria, depende da cocriação e do coração de cada um que assiste a gente aqui no canal Espiritualidade Estelar. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, tchau!